Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que a gente promove esse curso aqui. Eu gostaria de convidar a presidente da comissão da Escola Superior da Advocacia, a doutora Amanda, para compor a mesa. O ministro Breno Medeiros, nosso palestrante. Doutor Inácio também. E o presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista, doutor Fernando Araújo. Por favor, fiquem à vontade aqui. Fica à vontade, Inácio. Fica aqui do lado dele. A projeção dele, Augusto, vai ser naquela parede. Ali. A gente diminui a iluminação? Diminui. Tá bom. Senhoras e senhores, muito bom dia mais uma vez. É com muita alegria que a gente, com a ESA e a parceria com o Poder Judiciário Trabalhista, a gente conseguiu trazer o ministro Breno Medeiros para falar sobre as novas formas de trabalho e a competência em nome da Justiça do Trabalho, a competência da Justiça, na verdade. O ministro Breno veio aqui para trazer, na verdade, esse momento que a gente está passando. Ontem, no Tribunal Superior, Tribunal do Trabalho daqui, foi a posse da desembargadora Isaura, e eu tive a oportunidade de cumprimentá-la em nome da OAB, e a gente discutia justamente isso, ministro, a preocupação das pessoas que fazem o direito do trabalho, dessa reforma trabalhista que o Supremo Tribunal tem praticado através de reclamações, esvaziando a competência da Justiça do Trabalho, esvaziando a capacidade entrando até em questões probatórias, que teoricamente não seriam possíveis, da gente analisar o que é e o que não é, e uma posição aqui da Comatra, da OAB do Rio Grande do Norte, é que, na verdade, nós deveríamos defender a ampliação da competência da Justiça do Trabalho para trazer as causas previdenciárias para ela, ou, pelo menos, as previdenciárias acidentárias. Nós não enxergamos nenhum sentido em uma ação de restabelecimento de benefício acidentário, ir para a Justiça Comum, a vara da Fazenda Pública, demorar 4, 5, 6, 7 anos, não tem nenhuma expertise daquilo, e, obviamente, as ações acidentárias têm total relação tem total reflexo no contrato de trabalho, que é a depender da apuração de culpa grave, culpa ou dolo, pode se respingar numa possível dever de indenizar do empregador. Mas, enfim, sem mais delongas, eu queria só passar a palavra para a doutora Amanda para os cumprimentos iniciais e a abertura dos trabalhos, e, na sequência, já passar a palavra para o ministro Breno, que tem a agenda hoje e quem nós realmente queremos ouvir. Doutora Amanda. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um curso promovido pela Escola Superior da Advocacia, junto do nosso Tribunal do Trabalho. Eu quero dar boas-vindas a todos que aqui estão e dizer que é uma grande honra e alegria poder recebê-los e poder receber também o ministro Breno. Não vou me alongar em minha fala, porque estou muito ansiosa pela palestra do Dr. Breno. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu acho que os senhores vão ter que virar para lá, né? Para olhar, eu acho que é mais fácil. Eu vou ficar do lado de cá, aí a gente conversa. Mas, primeiro, antes de tudo, bom dia a todas, a todos. É um prazer estar no Natal, né? Eu estava falando hoje, mais cedo, com as pessoas que estavam me trazendo aqui. Eu falei assim, olha, eu conheci Natal em 1994. Vim fazer um passeio aqui, eu tirei as minhas primeiras férias como juiz, e aí eu vim para o Nordeste, eu e meu irmão, e nós passeamos por essas capitais todas, e eu me encantei por Natal, me parece, e ainda continua a capital mais bonita do Nordeste. Então, essa é a minha visão sobre Natal. Agradeço o convite aqui da OAB, né, o doutor Inácio também, que fez a intermediação, o secretário, a nossa diretora da escola, e saber que em Natal, às 8h40 da manhã, os senhores estão aqui interessados
de saber, numa sexta-feira, de saber um pouquinho sobre as novas formas de trabalho e a competência da Justiça do Trabalho, a nova competência, ou será o que está acontecendo com a competência na Justiça do Trabalho. Para os senhores, se os senhores não me conhecem, né, os que atuam na área trabalhista, sim, eu sou ministro desde 2017, eu sou presidente da 5ª turma do TST e faço parte da SDI, agora no mês de maio eu vou fazer 6 anos como membro da SDI 1, que é o órgão que uniformiza a jurisprudência dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Porque a gente já está começando a ficar mais velho, né, mais antigo dentro do TST. E aí, a minha formação não é só uma formação jurídica. Eu fiz um MBA lá atrás, em 2000, em Engenharia da Qualidade, na USP, na Politécnica da USP. E fui entender um pouquinho como é que funcionavam as empresas naquela época. Não sei se vocês lembram, aquele ISO 9001, toda aquela febre que aconteceu, e eu, curioso, como eu ia julgar os processos, fui entender como é que funcionavam as empresas. E há 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, também instigado por essa ideia das novas formas de tecnologia, eu concluí aí o meu doutorado, e o meu doutorado fala sobre essas novas formas de trabalho. Então, a gente vai colocar um pouquinho sobre isso. O meu livro fala sobre a sociedade 5.0, as novas relações de empresas e trabalhadores, né? Não estou dizendo de empregados e empregadores, né? Mas de empresas e trabalhadores. Mas vamos seguir para a palestra que interessa. Miguel Reale fala uma coisa: nada mais errôneo do que, tão logo promulgada uma lei, pensarmos uns de seus artigos para aplicá-lo isoladamente, sem nos darmos conta de seu papel ou função no contexto do diploma legislativo. Isso se aplica ao que nós estamos enxergando hoje no Supremo Tribunal Federal. E eu vou passar. Primeiro, a palestra é dividida em três partes. A primeira parte a gente vai falar o que já passou. Certo? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução 4.0, para a gente entender o que está ocorrendo. E aí, quais são os próximos passos que estão se desenrolando com relação ao Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do Trabalho. Pronto. Justiça do Trabalho era justiça de empregado e empregador, até 2004. Em 2004, veio a emenda constitucional de 45 e disse: ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Então, aquela coisa de empregado, empregador, de CLT, ela foi ampliada. Abrangidos os entes de direito público externo, da administração pública direta, indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eu já era juiz aqui, não sei quantos que já advogavam nessa época, né? Mas nesse primeiro momento nós ficamos muito empolgados, porque eu falei assim, tudo vai virar competência nossa. Qual que foi o nosso primeiro foco com relação a isso? Servidor público. Servidor público, nós vamos julgar servidor público. Fica lá parado nessas varas federais, nas varas estaduais, nós vamos julgar tudo isso. Só que demorou muito pouco a nossa empolgação, porque em 2005 veio a ADI 3395, que falou o seguinte: olha, vocês estão julgando servidor público como se fosse um ente privado. E aí, vocês não podem fazer isso, não. E é isso que o Supremo virou. Ele falou assim, olha, esses casos em que as causas instauradas entre o poder público e
seus servidores estatutários não têm competência na Justiça do Trabalho. Mas não tem competência por quê? O que nós já fizemos? Porque rapidamente, nós verificamos que os princípios da Justiça do Trabalho, como se parte fosse, tivesse a mesma igualdade entre partes, entre servidores e administração pública, esses princípios começaram a ser aplicados indiscriminadamente na Justiça do Trabalho. Esquecemos que nós estávamos julgando servidores públicos, que é estatutário, que existe um poder, uma legalidade do Estado em cima disso, e que o Estado não pode fazer qualquer coisa. Até hoje, nós temos algumas dificuldades aqui da Justiça do Trabalho, quando ela julga empresa pública, sociedade de economia mista, mas mesmo assim, aí nós temos CLT. E o que aconteceu aqui? O Supremo falou, peraí, esses meninos que acabaram de entrar aqui, estão muito assodados, vamos retirar, vamos deixar onde é que estava, que eu acho que é muito melhor. Os princípios aqui são de administração pública. O princípio principal não é o princípio do direito do trabalho. Aí, passou muito tempo, 2005, veio 2013, a segunda pancada. Complementação de aposentadoria. Compete à Justiça Comum processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria. 2013. Veja, nós tínhamos um sistema de aposentadoria, todo ele calcado no quê? Em que você, num rateio das novas gerações para com as antigas. Então, você não tinha que ter contribuição, teoricamente. A nossa pirâmide demográfica tinha muita gente nova, poucos idosos, certo? Poucos que seriam aposentados. Aquela contribuição que ocorria, as gerações novas, o que elas faziam? Elas contribuíam. Era o suficiente. Então, se aquele que ia se aposentar, ele tinha tempo, ou tinha idade, pouco importa se ele contribuiu ou não. Se ele contribuiu uma parte, ele tinha que contribuir. Se eu não me engano, acho que era só 5 anos que ele tinha que ter essa contribuição. Mas mudou. A emenda constitucional de 98 veio e fala assim, olha, agora é pelo regime de contribuição. Obrigado. Agora é pelo regime de contribuição. Então, você não... aquela pessoa que ingressa hoje no mercado de trabalho, ela vai contribuir, e ela vai contribuir para ela. E as contribuições que ocorrem também em complementação de aposentadoria são contribuições que são feitas para ela. E aí tem um grande problema. Como que você soluciona, isso daí o STJ está julgando, eu não sei se esse tema já foi solucionado, mas como que você soluciona quando você tem um cálculo atuarial daquela tua complementação de aposentadoria, do que você vai receber lá na frente, pelo que o grupo fez de recolhimento, e aí você pega esse cálculo atuarial e insere, depois que o grupo já está fechado, que ele já está lá na frente, com todo mundo recebendo complementação de aposentadoria, você diz assim, peraí, tem mais essas verbas que o empregador não pagou, e o empregado não vai pagar nada. No início, não pagava nada. Então, o empregador tem que recolher, e aí o problema... Aliás, no início ele nem recolhia, certo? Deixava, a justiça nem determinava que recolhesse. Depois a gente começou a determinar com que recolhesse. Depois a gente determinou que fizesse uma reserva matemática. Depois a gente veio pelo valor histórico. E aí as coisas foram melhorando, mas só que a gente não entendeu
que a previdência que existia antigamente, que a gente simplesmente mandava pagar, colocar as verbas trabalhistas na complementação da aposentadoria, e aí iam mudando os planos, porque, claro, as pessoas começam a sobreviver mais. Né? Na época do meu pai, ele falava assim, as pessoas mais antigas, né, os idosos tinham 50 anos. E hoje a gente vê pessoas de 100 aí, tranquilo, correndo maratona. Então, essa mudança fez com que haja uma especialização do direito previdenciário. E a Justiça do Trabalho não acompanhou isso. Ela continua pensando que, problema é do empregador, ponto. Mas não é do empregador quando você está lidando com um volume de dinheiro que é de um pool de pessoas que estão se aposentando. Olha que coisa interessante, isso daí é uma discussão muito grande no STJ, já tinha antecipado aqui um pouco para os senhores, o fato de que a pessoa, é feito um cálculo, então, eu estou casado com a Érica aqui, né? Nós estamos numa união há tanto tempo, 20, 30 anos, vamos supor. De repente, Érica falece. Eu me caso com alguém de 20 anos. Pouco depois, eu veio falecer. O cálculo que era feito era com a Érica, da pensão. Não era com aquela outra pessoa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um aporte. Esse estudo, nós na Justiça do Trabalho, pela quantidade de processos que nós temos e de coisas que nós enfrentamos no dia a dia, de relações de emprego, a gente não fez. O nosso dever de casa a gente não fez. E o que o Supremo Tribunal Federal fez? Espera aí. Não mexam com isso, que isso daqui vocês não sabem. Perdemos competência nesse momento. Honorários advocatícios, 2019, ação de ressarcimento de desconto efetuado por sindicato a título de honorários advocatícios contratuais para ajuizamento de ação trabalhista. Espera aí, isso daí é sindicato, é ação trabalhista, isso daqui nós não podemos, isso daqui a competência vai ser da Justiça Comum. Vínculo de transportador de cargas autônomo, 2020. Isso é uma coisa que muitas das vezes as pessoas não entendem. Como eu falei, a gente não para estudar. Antigamente a gente parava para estudar como é que eram os ferroviários. O ferroviário está lá na CLT, aquele tipo de trabalho, a gente via o operador de telex, ninguém sabe mais o que é isso, mas está lá, telex marítimo, está na CLT, essas coisas, a gente parava para estudar porque estava na CLT. Aí o mundo começa a mudar. Como é que ele muda? Antigamente você fazia uma mudança, você fazia um transporte de mercadoria através, aquele mesmo caminhãozinho que saía lá de São Paulo, vinha aqui para Natal, para fazer a distribuição de televisões, ele chegava aqui, é o mesmo caminhãozinho que ia lá distribuir para os lugares. E isso mudou. Porque o que acontece? As cidades foram ficando grandes, os caminhões foram ficando grandes, não comportavam mesmo mais dentro da cidade, aqueles caminhões grandes. E o que acontece? Você tinha que ter uma outra forma de distribuição interna. Tá, mas tem que ter vínculo. Essa outra forma de distribuição interna? Depende. Por quê? Porque tem algumas pessoas que têm necessidade diária. Você tem necessidade diária de contratar esse caminhão para distribuir. Então, eu recebo de fora e eu contrato vários caminhões para distribuir. Eu vou ter uma frota, isso é uma opção, e por isso da terceirização do Supremo Tribunal Federal, ele fala assim, isso aqui é uma opção do
empregador. Como que ele vai gerir o negócio dele? Ele quer ter uma pessoa com vínculo, ele não quer ter alguém com vínculo. Ele precisa de alguém, porque é uma faca de dois gumes isso. Porque quando você tem um empregado ali, você pode dizer, olha, eu quero que você chegue a tal hora, a forma como você vai trabalhar, o que você vai trabalhar, tudo isso você pode fazer. As empresas, elas falam assim, elas olharam e falam assim, peraí, esse transportador de cargas autônomo, esse que eu pego aqui e faço essa distribuição minha, ele não tem contato com o meu cliente. Ele chega lá e só faz a entrega. Por que eu preciso ter alguém que eu tenha confiança com relação a isso? Eu tenho confiança no trabalho finalístico dele. E veio a lei e falou o quê? Olha, em 2007, ela virou e falou assim, isso daqui existe. Essa é uma nova forma de trabalho. E o que nós fizemos na Justiça do Trabalho? De jeito nenhum. Isso aqui é tudo vínculo. Esse pessoal que chega aqui, ele chega de manhã, trabalha de tarde. O fato que o caminhão era dele. Isso daí é um detalhe mínimo. A pessoa tem um caminhão, ele paga os custos dele e recebe por frete. Isso é um detalhe mínimo. Isso daqui não tem, porque ele tem que fazer uma rota. Todos têm que fazer rota. Eu não vejo como não fazer uma rota. E aí ele tem que fazer uma rota, ele tem que ir em tal lugar, ele não tem contato com as pessoas. E o que veio o Supremo Tribunal Federal falar? Ele falou assim, olha, uma vez preenchidos os requisitos da lei, que ela diz quais são os requisitos. Os requisitos é que você tem um contrato, que você tem, o seu veículo, você recebeu por frete. Preenchidos os requisitos da lei, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Isso daqui é o que mais tem, uma das coisas que mais tem de reclamação no STF. Porque aí o que a gente falou assim? Mas não estão preenchidos os requisitos. E, na realidade, a gente não parou para entender como que funciona esse novo sistema do transportador de cargas autônomo, que também já queríamos chegar ao Uber, mas nós vamos chegar ao Uber daqui a pouquinho, mas é uma das coisas que foi utilizada, inclusive essa lei no início, em reclamações constitucionais com relação ao Uber. Perdemos competência, então, em 2020. Fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal na administração pública, 2020, tema 992. Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade de certame da administração pública, direta e indireta, nas hipóteses em que é adotado o regime seletista de contratação de pessoal. E esse é um outro problema. As coisas mudaram. A Caixa Econômica Federal, ela tem um grupo de advogados. Você tem um grupo de advogados, aí de repente tem aquela causa, que é uma causa mais complexa, que você vai lá, vai julgar lá no Supremo, e que de repente aquele grupo de advogados, que é o contencioso da Caixa, não vai fazer face àquilo, então você vai contratar um outro escritório fora. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, imagine que a Caixa Econômica tem uma agência lá em Boa Vista, certo? Em Roraima, e tem uma ação de uma pessoa em Boa Vista, Roraima, mas precisa acompanhar. O que ela faz? Ela contrata uma pessoa para fazer o acompanhamento desse processo lá. E o que a Justiça do Trabalho começou a fazer? Disse assim, olha, tem gente que fez concurso. Ao invés de você contratar fora esse advogado, você tem que contratar o advogado do concurso. E aí você, sem verificar até a ordem, porque essas ações são dessa forma,
Você chega lá e fala assim, não, você terceirizou, comprovou que terceirizou uma parte, fala assim, então havia necessidade, se há necessidade, tem vaga. Mas não funciona assim, serviço público não funciona assim, porque uma coisa é você ter uma necessidade temporária. Eu acho interessante quando as pessoas começam a falar de políticas públicas, e aqui os senhores vão entender um pouco disso. Às vezes as pessoas falam assim, eu preciso de ter uma creche em tal lugar, aqui em Natal, não sei, um lugar aqui que a pessoa coloca na cabeça, eu preciso de creche em tal lugar. Vai no jornal, o jornal fala assim, precisa de creche, junta aquele tanto de gente, precisa de creche. Ninguém foi ver se tem criança suficiente para aquela creche existir, mas um grupinho chega lá e precisa de creche. Mas se esquece de uma coisa, que é a capacidade de continuidade de pagamento, porque a creche não é você construir uma creche, mas você tem que contratar pessoas, você tem insumos, você tem luz, água. Aqui na OAB, luz, todos esses insumos que tem assim, geram um custo. E esse custo vai ser perene. E aí, o que vem? A Justiça do Trabalho manda contratar. E vai contratar para ficar no quadro. E não é aquilo o escopo do empregador. E aí vem o quê? O Supremo tema 992, falou assim, vocês, não é isso. Em 4 de junho de 2020. Isso aqui nós já perdemos, certo? Isso aqui nós já perdemos. E o que pode acontecer no futuro? Existem... nós temos hoje 4 revoluções industriais. A 4ª Revolução Industrial é uma colocação de Klaus Schwab. Klaus Schwab, não sei se os senhores conhecem, foi quem inventou o Fórum Econômico Mundial, aquele do povo que estuda a parte de direito do trabalho, tem horror, aquele pessoal que está lá, que vai em Davos, naquele frio, em fevereiro, certo? Se reúne, parece que são as piores pessoas do mundo. Fórum Econômico Mundial. Sugiro os senhores lerem as conclusões do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do mercado de trabalho, sobre o futuro do trabalho. E quais são as ideias? É bem o contrário. Se está pensando mais em aumentar o trabalho, como solucionar o problema de treinamento, não ter uma ideologia nós chamamos, lá em inglês fala shareholders, que é só uma visão do acionário, do acionista, mas você ter uma visão dos stakeholders, que são todos os que participam da cadeia, desde fornecedores, os próprios empregados, e aí os consumidores, todos eles têm que participar disso dentro de uma economia circular. Dentro do Fórum de Davos de 2024 agora, eles falaram, a maior parte dele fala sobre o mundo do trabalho. E são pessoas que estão estudando isso e preocupadas, porque não adianta você ter máquinas, mas você não ter quem compre as mercadorias que são feitas pelas máquinas. Então, passando rapidamente, primeira revolução industrial, para os senhores terem uma ideia, século XVIII, vem lá, aparece a máquina a vapor. Antes, o que era? Sistema feudalismo. Sistema feudalismo, né, o que eram? Eram os artesãos, tinham as corporações de ofício, esses artesãos geralmente eram homens, e os homens usavam a força bruta para desenvolver e para produzir aquilo que era necessário para a sociedade. Vem a máquina a vapor, vem as locomotivas na primeira revolução industrial, século XVIII, e ela fala o quê? Fala assim, olha, eu não preciso mais de vocês, dessa força bruta, vocês dominaram até hoje aqui, agora eu só quero trabalho de quem?
mulheres e crianças. Nosso primeiro problema de direito de trabalho. Mulheres e crianças. E nesse momento, com jornadas exaustivas, veja que isso daí nós tivemos agora, dia 8, né, falando um pouco, mas é claro que foi um pouquinho mais adiante, mas é essa luta das mulheres exatamente pelo trabalho, que ocorreu dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, marcado por esse tipo de atividade. Então, foram mulheres e crianças naquele primeiro momento. Mas a gente verificou que, com a ferrovia, aqueles feudos, aquelas cidades que estavam presas num só local, elas começaram a se deslocar através dos seus produtos. Então, aquelas que estavam à beira do mar, tinha a indústria pesqueira, elas conseguiam exportar, vamos dizer, exportar para uma outra cidade a sua própria produção. E aí depois a gente vai ver também pessoas, cidades que tinham vocação agrícola, cidades de minérios. Então, tudo isso começou a ser interligado através da ferrovia. Por isso que foi importante essa matriz energética, que foi a máquina a vapor, que gerou a locomotiva. Isso é a primeira revolução industrial. Segunda revolução industrial, nós temos combustível fóssil, começamos com combustível fóssil e eletricidade, que foi uma mudança enorme, né? Se os senhores puderem, não sei se os senhores já viram, tem um filme que se chama Batalha das Correntes. Ele fala sobre Westinghouse e fala sobre Thomas Edison. Thomas Edison, né, criou a lâmpada, e ele era, na época, a pessoa mais importante nessa equação em termos de eletricidade. E o Thomas Edison falava assim: olha, nós temos que utilizar a corrente contínua. Eu não sei se alguém lembra isso daí de física, do segundo grau a gente estudava. A corrente contínua. Acontece que a corrente contínua, ela demanda vários quilômetros de cabo, e o cabo tem que ser grosso, e ele perde muito a sua qualidade. Então, é uma energia cara. Hoje a gente só tem aonde? Nas pilhas, certo? A gente não vai ter corrente contínua em quase nada, certo? Então, o que a gente tem? A corrente alternada. A alternada foi o Tesla quem criou, e o Westinghouse que trouxe essa ideia, certo? E falou assim: ó, eu vou vender. E por que é a Batalha das Correntes? Porque chegou nos Estados Unidos e eles venderam. O meu produto era a corrente alternada, é outro, a corrente contínua. E quem ganhou? A corrente alternada. E qual que era a grande discussão disso? Saúde e segurança do trabalho. O que era? A corrente contínua não mata, a corrente alternada mata. E nós podemos ficar brigando como Thomas Edison fez naquele momento e falou assim: não, mata, não tem jeito, eu não quero, e não arredou o pé. Só que a economia e a evolução da sociedade precisavam da corrente alternada. E isso passou por cima, e passa por cima do direito. É o que nós estamos tentando falar aqui. As coisas passam por cima do direito. Ou a gente enxerga que as coisas são diferentes, ou se não passa por cima do direito, porque a economia é o que movimenta, é o que vai para frente. As pessoas querem o iPhone, que está aí, todo mundo quer um iPhone novo, um Samsung novo, um tablet, um celular, um negócio, mas ninguém quer saber como é que isso aí é feito. O que eu falo é que essa economia, ela carrega o ser humano. E aí você chega na terceira revolução industrial, 1960. 1960 tem aquela mudança de homem-máquina. Então, você vai ver tem várias outras, sempre falado outras nuances, né? Nós temos aqui o taylorismo, o toyotismo, vou passar mais por cima, mas o que eu quero falar é que quando chega nessa 1960, nós temos um trabalho homem-máquina. Esse trabalho homem-máquina é aquele
que você pega o seu computador, você está movimentando tudo em volta da máquina, é operado pelo homem. Nós vamos ver isso naquelas produções de veículos, né? Tinha umas propagandas antigamente, bem antigamente, lá da década de 50 e 60, como é que eram feitas aquelas produções, e aí a pessoa vai lá, pega, tem um braço mecânico que coloca o motor no carro, e aí ele vai lá, aperta. Então, existem algumas coisas, eles começam a utilizar muitas máquinas para a atividade, e também quando começa o computador, né? O computador pessoal, ele começa nessa década. Nós temos essa é a revolução digital. Todas elas, as duas primeiras foram de matrizes energéticas, e essa digital também, todas ligadas ao quê? À indústria, certo? Essas três revoluções, né, os mais antigos aqui, os mais antigos sou eu aqui, os mais antigos aqui vão saber de alguns detalhes das evoluções que a gente começou a enxergar. Eu vou dar uma ideia para os senhores aqui, certo? Que eu falo que é sobre a máquina fotográfica, né? A terceira revolução, a segunda revolução industrial, nós temos a parte analógica. Então, a gente tinha aquelas máquinas fotográficas, girava, fazia, tirava fotografia, cortava o pé, cortava a cabeça, ficava ruim, não saía boa, era 12, 24, 36 é quando a pessoa tinha dinheiro para comprar um 36, revelar, você guardava o dinheiro, peraí que eu tenho que... Você voltava da viagem, acabava de pagar a viagem, falava assim, quando é que eu vou revelar essas fotos? E era isso que acontecia com a gente, era o mundo digital que a gente tinha, certo? Aí veio o mundo, era o mundo analógico, aí veio o mundo digital. Mundo digital, o que a gente faz? A gente vira e arruma uma máquina digital. Pô, eu já consigo enxergar no visor, né? Já não vou perder. Primeiro, eu revelo se eu quiser, eu coloco um chipzinho, tudo carregado ali, não preciso mais daquele filme, e aí eu vou pegando essas situações, mas toda vez que eu quero olhar uma fotografia, eu tenho que tirar o chipzinho, ou passar um cabo, botar no meu computador e imprimir. Todas essas atividades são feitas por quem? Por você, pelo operador. Então, é um trabalho homem-máquina. Então, ele tem, na terceira revolução industrial, o homem-máquina. Agora, nós vamos chegar na quarta. A quarta evolução é a comunicação entre máquinas. Olha que coisa diferente. O homem retirado da equação. Se vocês tiram fotografia aí do seu celular, se vocês deixarem linkado com todos os seus dispositivos, porque todo mundo tem tablet, computador, isso e aquilo, cuidado com os tablets das crianças, isso daí é sempre importante falar, mas a gente vai tirando cada fotografia por aí, e as fotografias, quando você menos vê, elas estão dentro do seu computador, elas estão na nuvem, elas estão no tablet, no celular, no teu... E o que você fez? Nada, você simplesmente falou assim, ó, pode replicar. Quem replica? A máquina. A comunicação entre máquinas. Essa é a relação, essa é a Revolução 4.0, que começou em 2011, se diz que ela começou entre 2011 e 2016. E essa revolução é cada vez mais rápida, ela é sistêmica, primeiro, porque ela não é só da revolução, só da indústria. Ela é para tudo, ela é nos costumes, é uma revolução que está modificando os costumes, a relação. Você hoje, se você, a tua parte profissional, você tem um app para isso, você tem uma plataforma, um LinkedIn, você quer falar as coisas, você tem o X, né, que era o Twitter, né, colocar você quer colocar sua ideia, né, quem você é, você tem o Facebook, hoje Instagram, certo? Você quer namorar,
Você tem um app de namoro. Você vai lá e clica tudo. Existe um algoritmo que verifica. Você quer andar, se deslocar para um local para o outro, está lá o algoritmo que faz. Olha que coisa interessante. Todo mundo vira e fala assim, nossa, essa revolução é Uber, é uberização, tem vínculo empregatício, isso daqui, sem dúvida alguma. Eu vou falar assim, quem conhece o Uber antigo? Uber não é coisa nova. O Uber, só que o nome dele se chamava radiotáxi. Você pegava um telefone fixo, ligava lá, os mais novos não vão saber sobre isso, pegava, discava o telefone, atendia uma pessoa do lado de lá e falava assim, sim, o senhor deseja o quê? Eu desejo um táxi para tal lugar. Ela falava assim, ótimo, qual que é o seu endereço? O endereço é tal. Eu falava, ela anotava, ela mandava um rádio para os taxistas que estavam próximos, mandava o rádio e falava assim, você pode ir em tal lugar? Posso. Então, tá bom. Aí ela, ainda na linha, falava assim, olha, o táxi é tal, 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 e ele está indo aí, chega em 10 minutos. Chegava o táxi, você chegava lá, pegava o táxi, ia até o local que você queria, e ele te entregava, você pagava. O que é isso? O Uber analógico. É o Uber analógico. Quantas pessoas que perderam emprego com relação a isso? Hoje, quem faz tudo isso daí é uma inteligência artificial. É um algoritmo. Isso já existe. Nós podemos falar assim, ó, não, nós não vamos, isso daqui nós não vamos nos preocupar, porque existe um dispositivo na Constituição de 88, que fala que o ser humano será resguardado contra é mais ou menos isso, ele fala esse dispositivo que o ser humano será protegido contra as inovações tecnológicas, sem dúvida alguma. Mas como que ele será protegido? Essa é a grande questão que nós estamos trazendo aqui. Como que ele será protegido? Em que pontos? Porque em cada uma dessas evoluções, você perde empregos numa área e ganha empregos em outra. Olha aí, ó. Antes da eletricidade tinha um rapaz que ia lá, toda noite acender um candeeiro em todos os postes de luz, e chegava de manhã e ia apagar tudo aquilo. Esse foi substituído pelo eletricista, né? O cocheiro foi pelo motorista de veículo, né? O próprio o cuidador de animais pelo mecânico. Existem substituições. O que acontece, e a discussão que existe hoje da quarta revolução industrial é porque hoje é muito rápido e nós não estamos conseguindo substituir. A necessidade de mão de obra especializada é uma. E essa mão de obra especializada, isso daqui cabe um outro, eu não vou ter nenhum tempo para falar sobre isso, só falar sobre as gerações, certo? Geração X, os baby boomers, X, Y, a geração Z é a geração dos meus filhos, certo? A geração dos meus filhos não quer trabalho em CLT. E isso está acontecendo hoje, e nós estamos achando que nós estamos certos de fechar os olhos para isso. Como é que a gente vai pegar isso e não combater, enxergar que existe um muro? Se eu ficar dando morro, se eu esmurrar o muro, pronto. Mas se eu ficar batendo contra o muro, não vai adiantar nada. Agora, se eu der a volta, se eu subir, aprender uma forma de conviver com o muro e ultrapassá-lo, eu acho que é esse que é o momento que a gente tem que ver. Olha aqui, ó, categoria física, veículos autônomos.
que a gente estava falando aqui sobre Uber? Né, todas as coisas, esses veículos, a gente está discutindo desde 2014 uma lei. Não sei se o senhor sabia, mas tem desde 2014 uma lei no Congresso Nacional sobre o Uber. Não se discute. Tudo que se discutiu no mundo inteiro foi e voltou. Na Califórnia, se julgaram três coisas diferentes. Primeiro falou que tinha vínculo, depois falaram assim, olha, você pode escolher se você quer ter vínculo ou não. Aí todo mundo escolheu que não pode. Aí disseram que essa escolha não existia mais. Aí depois veio um outro tribunal o Supremo Tribunal da Califórnia falou assim, ó, pode sim, você pode escolher. E se você pode escolher, o que você vai fazer? A empresa só te dá uma opção. Você pode escolher, mas ela não tem interesse, não faz parte do negócio dela aquilo. Ou a gente enxerga isso, ou não. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Uber na frente, mas são 3 categorias aqui, para a gente não se perder. Física, digital, que é a internet das coisas, que é exatamente essa relação máquina-máquina, né? Pessoas, plataformas, dispositivos conectados. E aí, categoria biológica, isso daí é uma coisa que vai dar mais pano para manga no futuro aí. Artigo 9º. O nosso problema aqui da Justiça do Trabalho é que nós ainda temos isso daí, certo? Que é o artigo 9º. O artigo 9º, eu falo assim que serve para tudo. Quando a gente quer, é o que resolve. Está lá, ó. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir e fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Isso quer dizer, se a gente decidir que é tudo relação de emprego, é tudo relação de emprego. E o que o Supremo vem e fala? Vocês não estão enxergando a sociedade. Então, ministra Rosa Weber, olha aqui, ó, os termos do motorista de caminhão, vínculo de emprego, incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos do precedente da primeira turma, tem aquela lei, ó, transportador de cargas autônomo, ó. Ele fala assim, a competência para análise da fraude é da Justiça Comum. Vocês não podem nem analisar fraude sobre isso, se tem fraude ou não. Porque eles falaram assim, vocês não sabem analisar, trocando em miúdos. Isso daqui é de maio de 2022, aquela decisão. A uberização no TST, eu tive voto, vou passar rapidamente agora, porque as coisas mudaram. Isso daqui, antes eu falava sobre isso, muita coisa sobre Uber, né? A primeira decisão do Uber aqui no Brasil, no TST, foi minha. Então, o que acontece? Eu entendia que é uma outra forma de trabalho, mas que ela precisa de proteção, só que ela não é uma relação de emprego. A terceira turma entende que ela é uma relação de emprego, aí a gente tem a segunda de 2023, de setembro de 2023, a segunda diz que é relação de emprego, a quarta turma diz que não é relação de emprego, e aí estamos divididos no TST, e a matéria foi para a SDI. Veio com uma alegação de ofensa à súmula do 126, fatos e provas, e esse processo parou, que era até um processo meu, e daí veio por divergência, e está parado porque há uma intenção de suscitar o IRR. IRR que me parece aqui será agora natimorto, porque nós temos aí o Supremo Tribunal se manifestando já sobre essa matéria. Vocês vão ver aqui, determinando a remessa à Justiça Comum, né, julgando procedente, cassando os atos da Justiça do Trabalho, né, do aplicativo. Veja, ele utiliza aquela lei de 2007 do transportador de cargas autônomo, o Supremo, para fundamentar que ele não é um transportador de cargas, mas é um transportador de pessoas autônomo. E ele utiliza isso. Então, a decisão dele, nesse sentido, ele fala assim, você não pode nem ficar discutindo se isso daí é vínculo ou não. E qual que é a repercussão, o senhor já sabe, né? Veio o tema de repercussão geral, agora tema 1291.
que foi em 4 de março de 2024. A questão é tratada de recurso extraordinário, apresentado pelo Supremo pela plataforma Uber, que narra existirem mais de 10 mil processos sobre o tema tramitando nas diversas instâncias da justiça trabalhista. Então, se tem ou não o vínculo de emprego. O último baluarte disso daí era o ministro Fachin, da primeira turma, mas ele já aceitou, isso quer dizer, a jurisprudência da primeira e segunda turma estão praticamente, a jurisprudência está fixada, nós temos que aguardar. Agora, sugiro aí, Sociedade 5.0, meu livro, porque eu falo sobre direitos mínimos. E aí, eu tenho um voto da quinta turma, o ministro Moura Ribeiro, da quarta turma do STJ, de formas diferentes. Por quê? Existem casos do Uber que são casos relativos ao Uber. Cancelamento. O Uber foi lá e foi cancelado, não pode mais trabalhar. O cancelamento tem que ser julgado pela Justiça do Trabalho e pela Justiça Comum. Eu não tenho dúvida que pela Justiça do Trabalho. É uma relação de trabalho. E esse cancelamento é importante porque é a relação que existe do Uber, não relação de emprego, não vínculo de emprego. Nós estamos equivocados com relação a isso, mas a gente tem que ter competência para julgar esses casos como eles são. E aí, o cancelamento pela justiça comum, o que é? Muito bem, você não trabalhou, isso aqui é um contrato civil, cancelou. Qual que é a visão da justiça do trabalho? Não, o cara tem que trabalhar. Ele não pode mais trabalhar em outro lugar. Vocês são hegemônicos. Você pode dar uma punição a ele, mas evitar ter o cancelamento. Então, é uma visão humanista das relações existentes, mas nós estamos fazendo o quê? Brigando na relação de emprego. E estamos deixando esse pessoal que eles estão sendo arrastados para a justiça comum, e eles estão, com isso, perdendo esse grau de humanidade, de humanismo que nós temos no julgamento da Justiça do Trabalho. Nós estamos autoconsumindo. Eu acredito no aumento da nossa competência em relação de trabalho, mas como elas são? Porque existem conflitos desse transportador de cargas autônomo, existem vários conflitos, nós vamos ter aí direitos, danos morais que vão ocorrer, isso, a relação deles, certo? E essas relações que nós temos que julgar e não dizer que tem vínculo. A justiça do trabalho tem que ser justiça do trabalho e não mais do emprego, porque senão nós vamos acabar. Aí é fácil, eles vão acabar com a gente, porque a gente só sabe fazer isso, só ser justiça do emprego. A evolução é necessária com relação a isso. Tem o projeto de lei, o projeto de lei é interessante, depois do projeto de lei eu entrei no Uber e ele falou assim, não, isso aqui não funciona não. Eles fazem um projeto de lei de R$32 a hora, eu recebo de 50 a 80, metade pega veículo alugado e não vai dar certo. Esse projeto de lei não tem. Por quê? Mas é um salário mínimo de R$32 a hora. Eles vão chegar aos 32. Eles vão chegar aos 32, porque se é o mínimo que ele tem que fazer, as pessoas tendem a isso. Então, tem várias questões, mas ele diz que não tem relação de emprego. E tem que dar um conforto previdenciário. E o problema do conforto previdenciário é que hoje ele trabalha para 99, amanhã ele trabalha para Uber, e aí como é que eu vou fazer com relação a tudo isso? É mais um problema até de logística e de administração previdenciária com relação a isso, certo? Eu acho que nós podemos e devemos, pelo menos tem um outro projeto, que nós já temos uns 10 projetos lá no Congresso, pelo menos nós temos olha aqui, exclusão unilateral no projeto foi colocado,
trabalhadores, somente nas hipóteses de fraudes, abusos, mau uso da plataforma, garantido o direito de defesa. Hoje não tem direito de defesa. É isso que a gente tem que olhar, e é isso que a gente tem que julgar dentro da Justiça do Trabalho. Olha aqui, olha, isso daqui é só para incitar os senhores aqui, certo? Posicionamento político, 4, isso daqui é de motorista de plataforma, hein? 4 entre 10 se identifica como direita, 4 entre 10 se identifica como centro, 2 a cada 10 se identifica como esquerda. Difícil é fazer uma lei que não abrange a todos. O que eles querem? Será que é um pessoal assim, que não tem consciência? Esse do Uber que eu estava falando com ele fala assim, não, eu trabalho de quarta a domingo, segunda e terça eu folgo. E eu trabalho como promotor, ele vende Rayovac, vende Otker, esses negócios para supermercado, né, é um representante comercial, e eu saio de lá, não trabalho 8 horas, trabalho no final de semana que para mim eu ganho um dinheiro e segunda e terça eu não trabalho. As pessoas querem liberdade. E nós estamos pensando em, não, todo mundo, então é relação de emprego, você tem horário para você cumprir, e horário que quer a empresa. Essa relação do artigo 2º que diz que você coloca a sua força do trabalho no tempo, porque a relação de emprego tem muito a ver com o tempo, no tempo que a empresa fica à disposição da empresa, essa relação ela está acabando. E se a gente não olhar, vai acabar com o emprego de todo mundo aqui, viu? Não vai ser só o meu, certo? Então, e aí? Quem iria falar essa manchete? Isso nós estamos vendo. Ou a gente pensa numa forma, ou nós vamos ficar aqui chovendo no molhado. Bom, a pejotização, eu já estou até ultrapassando o tempo dos senhores, mais 5 minutos aqui só para encerrar, que é outra parte, que é a pejotização no TST, o que ele falava assim, competência definida a partir de especialização, isso daqui é um voto do ministro Amaury, de 2022, que ele fala, é difícil conceber a existência de uma justiça especializada quase que exclusivamente em um tipo de contrato que não tem competência nem sequer para dizer quando é que está na presença de tal contrato, é o artigo 9º que nós estávamos falando ali. Então, competência da Justiça do Trabalho, pejotização, vínculo de emprego. O Supremo diz que a gente não tem mais, não. O Supremo diz assim, olha, confirma liminar, julgo proceder de pedido para cassar a decisão tocante à licitude da ilicitude da terceirização, determinar que seja feita outra, de acordo com a jurisprudência vinculante. O que é isso? A matéria e contrato não é a única forma de prestação de serviços nas organizações, é a pejotização que o Supremo falou assim, olha, o problema é que ele coloca tudo num cesto só, e de repente foi tudo por arrastamento aqui, porque a gente estava fazendo tudo para o outro lado. Então, ele fala assim, nós somos uma corte de uniformização, eu tenho que decidir de um lado ou do outro. Então, é tudo dessa forma. Escritório de advocacia, né? A gente tinha vários processos de escritório de advocacia, isso aqui é algo que já não existe mais. Os escritórios de advogados, a OAB gosta disso, porque a lei fala sobre isso. Se você pegar a lei do Estatuto da OAB, ela cria uma nova forma de relação. Ela cria. Mas é vínculo de emprego. Você vê, os próprios advogados sofrem com relação a isso, porque eles têm os advogados associados, está lá no Estatuto da OAB. Foi declarado constitucional? Não foi. E por que a gente aplica o artigo 9º e acaba com tudo isso? Então, eu acho engraçado, porque depende disso daqui, do juiz.
A justiça não pode, a segurança jurídica não pode depender do juiz. Se o juiz coloca uma prova ou de uma forma, você vai ter o vínculo empregatício. Se o juiz não coloca, não vai ter. Os escritórios de advocacia são iguais no Brasil inteiro. Tem gente que tem vínculo, realmente quer, mas hoje é daquela forma. Aí vem a sexta turma e fala assim, ó, é lícita, aqui, ó, foi provada a efetiva subordinação jurídica da reclamante, o caso concreto é diferente daquele examinado da questão monocrática, o ministro Roberto Barroso e tal, é o tal da exceção, é o distinguish. Nós temos distinguish hoje para tudo. Aí vem aqui o Supremo Tribunal Federal e fala, casso o acordo, vínculo de emprego entre escritório de advocacia e autora de ação de origem. E caça. E todos eles. Você vai ver médico, você vai ver fisioterapeuta. Esses dias eu julguei um de fisioterapeuta, até brigaram comigo, que eu julguei isso na turma, eu estou cumprindo o que o Supremo falou. Fisioterapeuta numa clínica, a clínica ela não faz. Veja como é que é interessante o nosso raciocínio. Se é salão de beleza, aquelas moças, as moças sabem que assim, salão de beleza, a mulher recebe 50% ou 60% da unha ou do cabelo e a dona do salão recebe 40%, 50%. E sempre foi, não tem vínculo entre elas. Cada uma faz uma parte. E elas têm que chegar no horário? Tem. Há 30 anos atrás, acredito, isso daí era discutido em vínculo de emprego. Mas não sei por que aconteceu alguma coisa que pararam de discutir isso, certo? E aí as pessoas vieram com essa questão do salão de beleza. Então, o salão de beleza já não tem vínculo, mas um fisioterapeuta que faz a mesma coisa, que ele vai no horário que ele está lá, que ele atende pelos valores, esse fisioterapeuta numa clínica, ele já não, aí ele tem vínculo. As coisas, os tribunais superiores têm que uniformizar as situações, e é o que o Supremo tem feito. Bem ou mal, é o que ele tem feito. E aí tem N reclamações aqui, né? A notícia do Estadão, que todo mundo viu no ano passado, o ministro Gilmar falando da quantidade de processos, né, de reclamações constitucionais que estavam no Supremo. E aí, se vocês terem uma ideia, esse é o número, certo? 6.148 no Supremo, 54% é da Justiça do Trabalho com relação a essas formas de trabalho diferentes. Aí você fala assim, está acabando a Justiça do Trabalho. No ano de 2022, entrou, parece, se eu não me engano, se vocês olharem lá, 10% a mais de processos do que 2021. Não está acabando. Nós temos muito trabalho, nós temos muitas coisas, certo? E a gente podia brigar por essa competência pela forma do trabalho que existe. Nós estamos brigando, no meu entendimento, de forma equivocada. Então, a conclusão minha é essa, que nós temos hoje o Supremo Tribunal Federal, é ele quem decide com relação a isso, certo? Há uma mitigação da condição de hipossuficiência do trabalhador, pelas próprias gerações, pela própria tecnologia, pela própria forma que nós estamos encarando a sociedade hoje. As pessoas querem ter liberdade, ninguém mais quer ficar à mercê do empregador, com o horário. Isso é muito difícil, certo? Segurar essas pessoas, isso é muito difícil. E o Supremo Tribunal, então, reconhece, ao mesmo tempo ele reconhece a autorização constitucional de novos modelos alternativos de relação de emprego, vem promovendo a desidratação da competência da Justiça do Trabalho. Eu não digo que eles estão certos em tudo, eu só estou dizendo que eles é que, segundo a Constituição, definem as questões. E eles definem, e não adianta a gente falar assim, você não deve definir. Ele define. Aliás, esses dias eu estava vendo na TV Justiça, era uma reportagem das mulheres, né,
de licença maternidade, da licença maternidade para duas mulheres, uma que teve, se eu não me engano, foi adotante, né? E aí uma teria licença maternidade e outra teria licença paternidade, se as duas tiverem... Bom, eu só passei por cima dessa discussão, né? Mas aí o ministro Luiz Roberto Barroso vem e fala assim, porque você não pode contratar porque a pessoa, de repente a pessoa fala, no meio da discussão, porque a pessoa é gorda, porque a pessoa é feia, porque isso, porque existe uma discriminação. Eu falo assim, hoje nós temos um Supremo Tribunal do Trabalho, acima do Tribunal Superior do Trabalho. E é interessante que isso está sendo colocado, é uma pauta, quer dizer, é uma pauta do Supremo Tribunal Federal. Então, é um momento, as discussões estão muito acaloradas com relação a isso. Então, por conta desse volume de reclamações constitucionais, nós estamos lá, batendo no Supremo o tempo todo, ele está vendo assim, está aumentando o serviço, e a gente que é o responsável pelo serviço que está aumentando deles. Claro que eles estão com a lupa em cima da gente. Então, eu não sei qual que é a estratégia, certo? O máximo que eu faço aqui é trazer para os senhores as minhas considerações, as minhas ideias, os meus estudos, certo? Faço minha propaganda, né? O meu livro Sociedade 5.0, e eu tenho uma página, minha página no Instagram, eu também, ministro tecnológico, ministro Breno Medeiros, ou @TST Descomplicado, que é a minha página em que eu dou cursos de recurso de revista, certo? Que daí também é uma outra área. Muito obrigado, senhor presidente aqui, que está representando o presidente aqui, nossa secretária, certo? Muito obrigado por me ouvirem numa sexta-feira de manhã, e desculpa qualquer coisa, obrigado por estar aqui, por essa cidade e esse povo acolhedor de Natal. Breno, nós agradecemos, mas eu peço que o senhor fique aí, porque a diretora da ESA tem um regalo, um mimo potiguar. A gente tem aqui um pequeno presente, uma lembrança para você trazer de volta para casa e poder degustar. Nós também temos o doutor Luiz Gomes, né, que quer presentear o ministro com a obra de sua autoria. Por favor, doutor Luiz Gomes. Espero que o senhor goste de gulosice. O ministro tem outro compromisso logo mais agora, não pode abrir a perguntas, mas eu quero só externar a nossa gratidão pela aula, pela visão de filosofia de vida, do que vem a ser o futuro, né? O ministro também está para lançar um livro sobre recurso de revista, né? Que nós aguardamos ansiosamente, e dizer que realmente precisamos discutir a justiça do trabalho como justiça do trabalho, não do emprego, ampliando as ações do trabalho autônomo, né, que inclusive tem alguma regulamentação na CLT. Ministro, muito obrigado. O senhor tem outro compromisso, a gente pede licença ao pessoal para poder encerrar aqui. Muito obrigado mesmo. Agradecer novamente, obrigado.
Pessoal, eu peço só para que vocês não saiam, para que a gente possa tirar uma foto de todos que estão aqui, por gentileza. Apertar aqui. Vamos aqui, sobe aqui uma segunda fila aqui atrás. Isso aqui é a nata da corte.